médica sejam consequência inevitável do envelhecimento da população. Claro que as novas doenças estão aumentando. Você poderia pensar. Vivemos muito tempo agora. Com certeza muitos de nós, chegando aos 70 e 80 anos, precisamos enfrentar toda uma série de novos desafios em termos de saúde. Claro que, ao nos livrarmos do fardo da morte por patógenos, inevitavelmente vamos sofrer da morte por alguma outra coisa, mas muitas das doenças com que temos que lidar hoje não são apenas consequência da velhice e de nossa expectativa de vida maior. Ao contrário do câncer, cujo aumento é ao menos em parte atribuível ao colapso do processo de substituição celular em pessoas mais velhas, nem todas as doenças do século XXI estão relacionadas à velhice. Na verdade, a maioria parece ter preferência por crianças e jovens adultos, embora fossem relativamente raras entre esses grupos etários durante a era das doenças infecciosas. As alergias alimentares, irritações de pele, asma e alergias dermatológicas costumam aparecer no nascimento ou nos primeiros anos da vida de uma criança. O autismo costuma se apresentar em nenéns que começaram a andar, sendo diagnosticado antes dos 5 anos. As doenças autoimunes podem atacar a qualquer momento, mas muitas se manifestam em uma idade precoce. A diabetes tipo 1, por exemplo, costuma se revelar na infância e no início da adolescência, embora possa também surgir na vida adulta. A esclerose múltipla, a psoríase e as doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn e a colite ulcerativa, costumam aparecer na faixa dos 20 anos. O lúpus geralmente afeta pessoas entre os 15 e 45 anos. A obesidade também é uma doença que pode começar cedo, com cerca de 7% dos bebês americanos sendo considerados acima do peso normal ao nascimento, aumentando para 10% quando começam a andar e cerca de 30% ainda na infância. As pessoas mais velhas não estão imunes às doenças do século XXI, qualquer uma delas pode atacar de repente, em qualquer idade. Mas o fato de afetarem com tanta frequência os jovens sugere que o processo de envelhecimento não é o responsável por elas. Mesmo entre as doenças que matam pessoas na velhice no Ocidente, ataques cardíacos, derrames, diabetes, hipertensão e câncer, a maioria tem suas raízes no ganho de peso que começa na infância ou início da vida adulta. Não podemos atribuir as mortes por essas doenças só ao aumento da nossa longevidade, já que as pessoas em sociedades tradicionais que chegam aos 80 ou 90 anos, raramente morrem dessas doenças ligadas à velhice. As doenças do século XXI não estão limitadas à faixa superior crescente de nossas fileiras demográficas. Elas estão nos atingindo, como a gripe de 1918, no que deveria ser o auge da nossa vida. Agora vejamos a etnia. O mundo ocidental, América do Norte, Europa e Australásia é predominantemente branco. Assim, será que os novos problemas de saúde presentes nessas regiões se devem a uma predisposição genética de pessoas brancas? Na verdade, dentro desses continentes, os brancos não têm as maiores taxas de obesidade, alergias, doenças autoimunes ou autismo. Negros, hispânicos e sul-asiáticos tendem a ter maiores incidências de obesidade do que brancos. Em algumas áreas, alergias e asma afetam de forma desproporcional negros, em outras os afetados são os brancos. Para as doenças autoimunes, não há padrão claro. Algumas delas, como o lúpus e a esclerodermia, afetam mais os negros e outras, como a diabetes infantil e a esclerose múltipla, tendem a predominar nos brancos. O autismo não parece afetar as etnias de maneira distinta, embora crianças negras costumem receber o diagnóstico mais tarde. O que parece se dever a diferenças étnicas poderia, na verdade, estar em grande parte relacionado a outros fatores, como nível socioeconômico ou local, e não a tendências genéticas. Um estudo estatístico muito bem planejado descobriu que o fato de a prevalência de asma nas crianças negras americanas ser maior que nas brancas não se devia à cor, mas à maior tendência das famílias negras viverem em locais urbanos do centro, onde a asma é mais comum em todas as crianças. As taxas de asma em crianças negras na África são, como na maioria das regiões menos desenvolvidas, baixas. Um bom jeito de separar os efeitos da etnia dos fatores ambientais como causas das doenças do século XXI é examinar a saúde de imigrantes. Na década de 1990, a Guerra Civil levou a um grande êxodo de famílias da Somália para a Europa e a América do Norte. Tendo escapado da violência em seu próprio país, a diáspora somaliana teve que enfrentar mais uma batalha. Embora as taxas de autismo sejam baixíssimas na Somália, sua incidência em crianças nascidas de imigrantes somalianos rapidamente cresceu até equivaler à de crianças não migrantes. Entre a grande comunidade somaliana em Toronto, no Canadá, o autismo é conhecido como uma doença ocidental, porque muitas famílias de imigrantes são afetadas. Também na Suécia, os filhos de imigrantes da Somália têm uma taxa de autismo 3 ou 4 vezes superior à das crianças suecas. A etnia, então, parece bem menos importante do que o local. Como fica o último aspecto, gênero? Mulheres e homens são igualmente afetados? Que as mulheres têm um sistema imunológico mais forte não deve ser nenhuma surpresa. Mas, infelizmente, nessa epidemia de problemas crônicos de saúde mediados pelas células imunes, a superioridade imunológica feminina revela-se uma desvantagem. Enquanto os homens parecem sucumbir à gripe mais leve, as mulheres combatem demônios que só o sistema imunológico delas consegue ver. As doenças autoimunes mostram a maior divergência, pois em geral afetam mais mulheres do que homens, embora diversas atinjam ambos os sexos igualmente e algumas mostrem uma preferência por homens. As alergias, embora mais comuns em meninos do que em meninas, afetam mais mulheres que homens após a puberdade. Distúrbios intestinais também afetam mais mulheres do que homens, ligeiramente no caso de doença inflamatória intestinal, mas 2 vezes mais se for síndrome do intestino irritável. A obesidade também parece afligir mais mulheres do que homens, sobretudo nos países em desenvolvimento. Mas quando o índice de massa corporal é deixado de lado e outros indicadores são usados, como circunferência abdominal, homens e mulheres aparentam ter igualmente níveis perigosos de excesso de peso. Da mesma forma, embora pareça que certos distúrbios mentais, como depressão, ansiedade e transtorno obsessivo-compulsivo, afetam mais mulheres do que homens, parte dessa diferença talvez se deva à relutância dos homens em admitir que estão tristes. No autismo, os mais prejudicados são os homens, com 5 vezes mais meninos afetados que meninas. Talvez nessa última, assim como nas alergias que tendem a atacar os jovens e aquelas doenças autoimunes que começam na infância, o início pré-puberdade faça toda a diferença. Sem a influência dos hormônios sexuais adultos, essas doenças não estão sujeitas ao mesmo viés feminino. O forte sistema imunológico feminino parece estar por trás da preponderância de diversas doenças do século XXI entre as mulheres. Para distúrbios que envolvem reações exageradas das células imunes, como alergias e autoimunidade, um ponto de partida mais forte tende a uma reação muito mais intensa. Os hormônios sexuais, a genética e diferenças no estilo de vida poderiam desempenhar algum papel também. Ainda não se sabe ao certo porque as mulheres são mais afetadas. Qualquer que seja o motivo, o viés feminino nessas pestes modernas enfatiza o papel subjacente do sistema imunológico em
Seu desenvolvimento. Desenvolvimento. As doenças do século XXI não estão ligadas à velhice nem são doenças geneticamente herdadas. São doenças dos jovens, dos privilegiados, daqueles com maior força imunológica, sobretudo mulheres. Chegamos à pergunta final de nosso mistério epidemiológico. Quando? Certamente, essa é a pergunta mais importante. Venho me referindo à epidemia moderna das doenças do século XXI. No entanto, suas raízes não estão neste jovem século, mas no anterior. O século XX trouxe algumas das maiores inovações e descobertas da história. Mas, no decorrer de seus 100 anos, após a quase eliminação de doenças infecciosas graves no mundo desenvolvido, surgiu um novo grupo de doenças que, antes muito raras, tornaram-se notadamente comuns. Entre os vários acontecimentos do século passado está a mudança, ou o conjunto de mudanças que causou esse aumento. Apontar o momento exato em que esse aumento começou pode nos oferecer a pista mais valiosa quanto à sua origem. Você já deve ter uma ideia. Nos Estados Unidos, um forte aumento nos casos de diabetes tipo 1 começou em meados do século. Análises de dados de recrutas na Dinamarca e na Suíça situam-no no início da década de 1950, nos Países Baixos, no final da década de 1950, e na ligeiramente menos desenvolvida Sardenha, na década de 1960. Aumento na prevalência de asma e irritações de pele começaram no fim dos anos 1940 e início dos 1950, e aumentos da doença de Crohn e esclerose múltipla ocorreram nos anos 1950. A tendência à obesidade começou a ser registrada em larga escala na década de 1960, tornando difícil apontar o início da epidemia como a vemos hoje. No entanto, alguns especialistas apontam o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, como um ponto de virada provável. Um forte aumento nos casos de obesidade ocorreu na década de 1980, mas sua origem certamente foi antes. De forma semelhante, o número de crianças diagnosticadas com autismo a cada ano não era registrado até o final da década de 1990, mas o distúrbio foi descrito pela primeira vez em meados da década de 1940. Alguma mudança ocorreu na metade do século passado. Talvez mais de uma. E pode ser que esse processo tenha continuado nas décadas subsequentes. Desde então, espalhou-se pelo mundo, envolvendo cada vez mais países conforme os anos foram passando. Para encontrar a causa de nossas doenças do século XXI, precisamos examinar as mudanças que aconteceram em uma década extraordinária, a de 1940. Ao perguntar o que, onde, quem e quando, constatamos 4 fatos. Primeiro, as doenças do século XXI costumam surgir no intestino e estão associadas ao sistema imunológico. Segundo, elas atacam os jovens, com frequência crianças, adolescentes e jovens adultos. Muitas afetam mais mulheres do que homens. Terceiro, essas doenças ocorrem no Ocidente, mas estão aumentando nos países em desenvolvimento à medida que se modernizam. Quarto, a ascensão começou nos países ricos na década de 1940, os países em desenvolvimento vieram em seguida. Assim estamos de volta à grande pergunta: por que as doenças do século XXI se disseminaram? O que em nossa vida abundante, ocidental e moderna está nos deixando cronicamente doentes? Tanto como indivíduos quanto na sociedade como um todo, passamos do frugal ao exagero, do tradicional ao progressivo, da escassez ao excesso de luxo, da assistência médica precária aos serviços médicos de excelência, de uma incipiente a uma próspera indústria farmacêutica, da vida ativa à sedentária, do provinciano ao globalizado, do fazer é consertar para o reformar é substituir, do decoro à desinibição. Desinibição. Em meio a essas mudanças, e para responder ao nosso mistério, 100 trilhões de evidências minúsculas nos aguardam. 2. Todas as doenças começam no intestino. A espécie Sylvia Boring é o maior desafio de identificação para o observador de pássaros. Sua característica típica é, de fato, a falta absoluta de quaisquer traços distintivos, tornando o reconhecimento desse pequeno pássaro através das lentes de um binóculo trêmulo particularmente difícil. Mas esses pássaros não são nada desinteressantes. Poucos meses após o nascimento, eles partem em uma migração de 6.440 quilômetros, deixando seu lar de verão e atravessando a Europa, para chegar à sua residência de inverno na África subsaariana. É uma rota que nunca percorreram antes, mas eles a tomam mesmo assim, sem a ajuda de seus pais, mais experientes, nem de um mapa. Antes de partirem nessa jornada incrível, esses passarinhos minúsculos engordam para se preparar para o esforço do voo e a falta de comida no percurso. Em poucas semanas, eles dobram de peso, passando de esguios 17 gramas para portentosos 37 gramas. Em termos humanos, é como se eles se tornassem morbidamente obesos. A cada dia em seu banquete pré-migração, eles ganham cerca de 10% de seu peso original, o equivalente a um homem de 60 quilos que ganhasse 6 quilos por dia, até atingir 132 quilos. Então, depois de ficarem rechonchudos o suficiente, os pássaros realizam uma façanha de resistência, além da imaginação da maioria dos atletas de elite, e cruzam milhares de quilômetros com apenas umas poucas refeições pelo caminho.